Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero louvar ao Senhor pela Tua palavra que nós lemos neste momento. Agora nós iremos refletir nesse texto que o Senhor trouxe aos nossos corações através dessa leitura. Eu te peço, Deus, a direção do Teu Santo Espírito na transmissão da Tua palavra, como também para que o Senhor ilumine as mentes e os corações, dando bom entendimento. Que a Tua palavra permaneça em nossas vidas, depois que nós sairmos deste lugar para fora, para que possamos viver como igreja relevante neste mundo, que precisa de Cristo, que precisa ouvir do Senhor. Então que a Tua palavra, Deus, nos leve a refletir sobre isso, sobre a nossa relevância como igreja no mundo em que nós estamos inseridos. Nós oramos agradecidos, pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu compartilhei com os irmãos em algumas mensagens atrás que uma igreja, para ser relevante, independentemente do tipo de igreja que tem surgido hoje, nessa época moderna ou pós-moderna que nós vivemos, é uma igreja que possui sinais bíblicos, como por exemplo, uma igreja relevante é aquela igreja que ama como Jesus amou. Uma igreja relevante é uma igreja que tem vida em Cristo. E hoje, baseado nesse texto de João 8, de 1 a 11, mas também em um outro texto que eu irei daqui a pouco ler com os irmãos, marcar aqui mais um sinal de uma igreja que é relevante. Mas antes de nós chegarmos nesse sinal, vamos entender esse texto que nós lemos. Quando nós lemos o texto, nós percebemos aqui algumas pessoas centrais no texto. Nós temos os escribas, nós temos a mulher, nós temos as pessoas que acusaram Jesus, que estavam no meio daqueles escribas. Nós temos o próprio Deus na pessoa de Cristo. Os escribas eram aqueles estudiosos que conheciam a lei de Moisés, e que viviam expondo essa lei nos seus dias. Os escribas naquela época, eles assumiram a função de advogado, eles eram moralistas, eles eram teólogos, eles eram catequistas, pessoas que ensinavam e queriam catequizar as outras, e eles eram juristas, eles gostavam de julgar as pessoas.
Nesse texto nós temos uma mulher que ela foi pega em adultério. O adultério não é um pecado que se comete sozinho, logicamente. Para que exista um adultério, o homem ou a mulher precisa ter um parceiro. E é interessante que nesse texto nós percebemos que o homem que adulterou com aquela mulher, ou ele correu mais rápido e escapou, porque o texto não fala dele, e deixou aquela mulher sozinha naquela situação somente para ela ser acusada e hostilizada, ou esses moralistas que eram os escribas não olharam para o homem, mas eles deixaram o homem que adulterou com ela de lado e queriam acusar somente e exclusivamente aquela mulher. A mulher, ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Era a punição bíblica prescrita para uma virgem noiva que fosse sexualmente infiel ao seu noivo. Esse apedrejamento, queridos, era uma punição que deveria ser aplicada aos dois parceiros. E isso nós encontramos em Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 a 24. A mulher que era casada e que deveria ser punida por um adultério, a mulher casada, ela não seria vítima de apedrejamento, mas se ela fosse casada e pega em adultério, de acordo com a lei e com a palavra do Senhor, ela deveria ser morta por estrangulamento. Isso significa que a mulher que aqui fala que adulterou com alguém, ela não era casada, ela era uma noiva, porque as noivas deveriam ser apedrejadas. Foi o que José temeu com Maria, mãe de Jesus, porque ainda era noiva quando se achou grávida do Espírito Santo, Senhor. E José, naquela época, temeu a vida de Maria. Então, essa ideia, irmãos, do apedrejamento era para uma mulher noiva. No caso, se fosse casada, teria que ser morta por estrangulamento. E aqui os escribas, diante deste fato, colocam Jesus numa armadilha. Alguns estudiosos da cultura judaica no primeiro século, ou na Palestina do primeiro século, eles questionavam que nos dias de Jesus essa prática era comum, especialmente nas áreas urbanas. Mas o fato é que João aqui sugere isto ao afirmar que as autoridades, elas não estavam interessadas nos méritos do adultério, mas eles estavam interessados em assegurar a aplicabilidade da justiça, mas queriam armar uma armadilha para Jesus. Que armadilha seria essa, irmã? Se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, a sua credibilidade seria instantaneamente minada. Como que existe um mestre em Israel que é contra a lei de Moisés? É um falso mestre. E se Jesus se mantivesse na lei de apedrejamento, ele estaria indo contra a sua própria pregação, que era uma pregação de compaixão e de amor para aqueles que eram subjugados e desacreditados. Se Jesus tivesse agido assim, irmãos, ele teria infringido os direitos exclusivos do prefeito romano na época. O único que nesse caso tinha autoridade para impor sentenças de morte. E aí os escribas iriam acusá-lo mais uma vez de ser insubmisso e estar indo contra o governo. Mas diante dessa situação, Jesus diz assim: se você não tiver pecado, se aqui nesse meio ninguém nunca pecou, que atire uma pedra, ou que atire a primeira pedra. Esta referência também é uma referência que está na lei, em Deuteronômio 13:9 e 17:7. E o dito de Jesus aqui, queridos, não significa que as autoridades devam ser modelos de perfeição, sem pecado. Antes,
que a pena de morte possa ser adequadamente aplicada. E também não significa que devam estar livres de um desejo ardente, antes que possam legitimamente condenar um adultério. Isso que Jesus está dizendo naquele momento: se você nunca pecou, atire a primeira pedra, porque o que deve ser feito aqui é algo legítimo. E se ninguém nunca pecou, atire essa pedra. Significa, irmão, que eles não devem ser culpados de pecados em particular, ou de um pecado específico em particular, mas que poderiam ser acusados pela própria consciência. Queridos, o que é que nos acusa do pecado constantemente? Quando você peca diante do Senhor, é a sua própria consciência. Você se julga automaticamente por aquilo que você praticou diante do Senhor. Eles chegam para envergonhar Jesus, mas na verdade eles saem envergonhados daquele momento. Jesus fica sozinho com a mulher. E é interessante, irmãos, que Jesus não pergunta se ela é culpada. Jesus pergunta para ela: aonde está aqueles que estavam te condenando? A questão da mulher ser culpada aqui no texto é um pressuposto que nós achamos no final do texto. Mas o que Jesus estava aqui interessado era mostrar que diante de tantos acusadores e diante de um pecado, a graça de Deus e a graça dele era maior do que tudo que estava acontecendo ali. Ele diz assim: olha, se esses estão te condenando, eu não te condeno. Eu não te condeno. A confiança e independência de Jesus, nesse caso, em lidar com a mulher, irmã, em dizer essa palavra para ela, lembra que Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar, independentemente do tipo de pecador. A palavra e o tempo que Jesus ficou conversando com aquela mulher ressalta a sua divindade, porque só Deus pode perdoar pecado. E Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e você vá e não peque mais. Jesus, ele é Deus perdoador, e ele é o único que, por ser Deus, tem o poder de perdoar pecados. E a resposta adequada para a misericórdia recebida pela mulher, irmãos, é aquilo que determina ou queria determinar a vida dela no futuro. A graça que perdoa os nossos pecados hoje é o que determina a nossa vida amanhã. Se eu sei que Jesus me perdoou, como que eu vou viver depois disso? Eu vou viver através de uma vida de santidade. Quando Jesus nos perdoa, ele diz a mesma palavra para nós: você está perdoado, vai e não peque mais. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas vai e não peques mais. O que Jesus diz para aquela mulher: abandone sua vida de pecado. Ele diz para ela assim: olha, vai direto ao ponto. Mesmo que essa mulher poderia se tratar de uma prostituta habitual, o fato é que Jesus perdoou essa mulher e disse para ela: não continue na sua vida de pecado. O que nós encontramos aqui, irmãos, nesse texto? Diante dessas explicações, existe uma palavra central aqui, e é a palavra graça. Graça significa não dar aquilo que nós merecemos. Aquela mulher, perante a lei, merecia ser apedrejada. Ela estava sendo escorraçada.
ela estava sendo atacada por aqueles escribas, mas Jesus chega diante dela e diz assim: os teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Nós vemos aqui, irmãos, a manifestação da graça de Jesus. Ainda que ela merecesse a morte, Jesus diz que ela merece a graça. E é assim o que Jesus faz com as pessoas nos nossos dias. Não importa o pecador que é, não importa o que fez durante toda a sua vida, mas quando Jesus se encontra com uma pessoa assim, e essa pessoa reconhece o seu Salvador, ou Ele como Salvador e Senhor, Ele diz para essa pessoa: não importa o que você fez, a minha graça te basta. Foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz, no final da sua vida. Tinha dois ao lado de Jesus. Enquanto um não disse nada, o outro o reconheceu como justo, e Jesus disse para ele: a minha graça te basta, hoje estará comigo no paraíso. E isso, irmão, que nós aprendemos com Cristo aqui, é um sinal para uma igreja que quer ser relevante na sociedade hoje. Uma igreja que quer ser relevante na sociedade hoje, ela precisa mostrar a sua graça. Uma igreja relevante, um dos seus sinais é graça. E isso nós aprendemos com Jesus. Por exemplo, como que a graça se manifesta no nosso dia a dia? Ela se manifesta quando um pai presenteia um filho rebelde, por exemplo. É graça, porque ele não merecia o presente, mas o pai foi lá e presenteou. A graça se manifesta quando um funcionário comum, que não desenvolve mais do que ele deveria desenvolver, ele é promovido. Ele não merecia promoção, mas o chefe foi lá e o promoveu. Isso é graça. A graça se manifesta quando aquele que é devedor de algo para alguém é perdoado por sua dívida. Isso é graça. Pessoas que não mereciam foram alvo de bênção. E isso é graça. O texto que nós lemos, irmão, não fala de ser conivente com o pecado. Não é essa a questão, porque Jesus nunca faria isso. Mas o texto que nós lemos fala da manifestação da graça para outras pessoas que precisam ser perdoadas e alcançar a vida eterna. A igreja, à semelhança de Cristo, precisa ser graciosa, precisa manifestar graça àqueles que precisam de Jesus nos dias de hoje. Agora, pense comigo na situação da igreja. Quando eu estou falando de igreja aqui, irmãos, eu não estou falando da nossa igreja em especial, ainda que sirva para nós. Mas na igreja, em geral, vamos pensar assim também. Que tipo de pessoas frequentam uma igreja? Que tipo de pessoas frequentam uma igreja? A maioria, pessoas já redimidas pelo sangue de Jesus. Amém, irmão? Mas que ainda são pecadoras. Todos nós aqui fomos redimidos, se você já entregou sua vida para Jesus, pelo seu sangue. Mas você há de concordar comigo que você continua pecando todo dia. São pessoas que frequentam a igreja. As pessoas que frequentam a igreja são pessoas desejosas de andar com Deus, mas que são muito oscilantes em sua firmeza espiritual. Um dia nós estamos bem espiritualmente, outro dia não estamos tão bem assim. Outro dia nós estamos tão motivados, mas depois a motivação não é a mesma. Somos assim ou não somos? Frequentamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, diante disso, irmão, mesmo sendo assim como igreja, quais são algumas atitudes comuns que encontramos na igreja por causa desta realidade aqui? Primeiro, alguém
surpreendido em pecado, o que geralmente as pessoas querem fazer? O que geralmente as pessoas na igreja querem fazer quando alguém é surpreendido em pecado? Alguém pronto para acusar outro pecador. Já percebeu isso? E quando alguém é surpreendido em pecado, existe sempre alguém pronto para apontar o dedo e para acusar. Ainda, dentro da igreja, sempre existe alguém pronto para testar a justiça de Jesus. Alguém surpreendido em pecado, que é pronto para acusar, mas também diz assim: Senhor, está vendo essa turma aí pecando desse jeito, essa pessoa vivendo no mundo desse jeito, o senhor vai fazer com ele? Vai relevar esse pecado dentro da igreja? Às vezes, e se me permitem, irmãos, as pessoas também testam a justiça do pastor da igreja. Pastor, está vendo a vida daquele irmão? O que o senhor vai fazer? Vai deixar passar em branco? Não vai tomar nenhuma atitude? Já percebeu, irmãos, como que esse tipo de pessoa, às vezes, está dentro da igreja, mas ainda existe um quarto tipo, ou uma quarta atitude. É alguém pronto para mostrar-se superior ao pecador. Mas eu sou melhor do que ele. Eu deveria estar nessa igreja. Ele não, porque olha a vida dele, a vida de pecado que ele... Mas eu não, eu sou santo em pessoa. É Deus no céu e eu caminhando dentro da igreja. Já pensou isso? E essas características, irmãos, às vezes se encontram em mim e se encontram em vocês. E precisamos tomar cuidado com isso, porque não foi assim que Jesus agiu diante daquela mulher que foi surpreendida em adultério. Jesus, ele mostrou graça, amor, misericórdia, compaixão. Foi assim que ele agiu, irmão. Como lidar com isso? Como ser uma igreja assim? Como podemos demonstrar graça, entendendo que uma igreja relevante é uma comunidade da graça de Jesus. Uma igreja relevante é uma comunidade que manifesta a graça de Jesus. Deixa eu citar para os irmãos aqui 4 características de uma igreja que manifesta a graça de Cristo. Eu vou citar 3 delas e vou me deter mais na quarta. As 3 primeiras eu só vou citar. A quarta nós vamos refletir um pouco sobre ela. Que tipo de igreja precisamos ser para que a graça de Jesus seja manifestada através de nós? Primeiro, precisamos ser uma igreja pronta para enxergar a realidade do pecado. Romanos 3:10. Segundo, precisamos ser uma igreja pronta para enxergar as motivações erradas das pessoas. Mateus 7, de 1 a 3. E terceira, precisamos ser uma igreja pronta para confrontar o erro sem desamparar o pecador. Gálatas 6, de 1 a 3. Em quarto, precisamos ser uma igreja pronta para perdoar e para restaurar. 1 aos Tessalonicenses 5, 14, e eu paro aqui nesse texto. O que diz, irmãos? 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 14. Eu quero ler com os irmãos. 1 aos Tessalonicenses 5, 14. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses 5, 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes
para com todos. Uma igreja pronta para perdoar e restaurar é uma igreja que manifesta a graça de Jesus. Como que nós podemos fazer isso para aqueles que são pecadores? Em primeiro lugar, o versículo diz: admoesteis os insubmissos. Essa palavra admoestar significa chamar ao lado para auxiliar. Não é chamar a atenção, não é apontar o dedo, indicando o erro, mas é pegar aquela pessoa e trazer para o lado, com a ideia, irmãos, de rogar por ela, implorar por ela, exortar. E a ideia de exortar aqui é se colocar ao lado para ajudá-la numa situação errada, é encorajar, visando o incentivo a persistir ou cumprir uma determinada conduta. A ideia de admoestar, irmão, é treinar por palavras, é colocar na mente algo. Sabe quando você senta com alguém e coloca aquela pessoa do seu lado, senta ali em torno de uma mesa, pede um café para cada um, e você começa a conversar com aquela pessoa com a ideia de passar para ela alguma instrução, porque você percebe que ela está errada, mas você quer encorajar para que ela persista numa conduta correta. É essa a ideia de admoestar aqueles que estão insubmissos, sentar ao lado. É uma instrução verbal. E aí, existem 3 elementos básicos aqui. O primeiro, existe um problema decorrente de pecado que precisa ser mudado. Então, me acompanha aqui, irmãos. Todo pecado precisa ser abandonado. Sim ou não? Todo pecado precisa ser deixado de lado. Precisa ser mudado. Segundo elemento básico é a efetuação da mudança por meio da confrontação verbal. Queridos irmãos, ninguém gosta de ser confrontado verbalmente. É ou não é? Se uma pessoa chegar em você para confrontar o seu pecado, como é que você se sente? Se você vai dizer: não, mas você nem mudou sua vida, está querendo mudar a minha. Você nem olhou para o cisco que está no teu olho, o argueiro que está no teu olho, você vai querer tirar do meu. Mas sabe que essa é uma atitude nossa, nas maiorias das vezes que nós somos confrontados verbalmente por alguém, porque nós não gostamos, irmão. Mas o pecado, ele precisa ser confrontado verbalmente. Nós precisamos de pessoas, queridos irmãos, que cheguem para nós e dizem assim: você está em pecado, você está errando. Se você não abandonar esse pecado, as consequências virão sobre a sua vida. Gálatas 5 diz isso. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Só que às vezes nós não vemos isso. E nós precisamos de pessoas que nos confrontem nessas situações. E o terceiro elemento básico da admoestação é a motivação, que é amor para aquele que está sendo aconselhado ou tratado visando o seu benefício. Então eu vou te motivar, eu vou falar com você em amor, porque eu estou te admoestando a viver uma vida aos pés de Cristo. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Você pecou até agora, minha filha. Eu estou manifestando para você a minha graça. Estou me colocando ao seu lado. Mas agora, abandone o pecado. Vá e não peques mais. O que Jesus fez com aquela mulher? A admoestou. Uma desordem na vida. Uma igreja graciosa, irmãos, faz isso com os pecadores. Admoesta. Mas também, uma igreja graciosa, de acordo com Paulo, aqui em Romanos 5:14, consoleis os de pouco ânimo. É consolar os desanimados.
que significa consolar? A ideia, literalmente, ou literal aqui no texto, é falar bem de perto com alguém. É a ideia de confortar. Sabe que uma pessoa que está desanimada, ela precisa de quê, irmão? De consolo. É ou não é? Ela precisa de conforto. Ela precisa de alguém que chegue ao lado dela com uma ternura e que fale as suas emoções e a sua vontade. É o contrário, irmãos, de uma pessoa que está vivendo uma situação difícil na vida, e aí existe um outro fulano que chega para ela e diz assim: olha, é assim mesmo, depois piora. Já viu alguém falar assim? Em vez de te animar, e coloca lá embaixo. É assim mesmo, meu querido. É de mal para pior. Que consolo dos infernos é esse? Eu não quero ninguém que chegue para consolar eu desse jeito. Ou senão eu vou lá no hospital visitar alguém, né? Como eu fui visitar lá a dona Júlia com o irmão Gilberto. Já pensou se eu chego lá para a dona Júlia e diz assim: coitado, irmã, já está com o pé na cova. Que situação, né, irmã? Mas tem gente que faz isso. Olha, já está na cidade dos pés juntos, não vai demorar 2 dias para partir. Que tipo de consolo é esse, irmão? Que tipo de ânimo é esse que você dá para uma pessoa? Jesus, diante daquela mulher, qual foram as palavras, irmão? Palavra de graça. Disse assim: filha, onde estão os teus acusadores? Sumiram todos? Vai e não peques mais, a minha graça é tua. Lembra as palavras de Jesus para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Isso é, irmãos, consolo. E eu quero dizer o seguinte para você: nós, às vezes, ficamos esperando consolo do homem. Em momentos da nossa vida que não são fáceis. E aquela pessoa, ela chega para te consolar de uma forma totalmente contrária, quando não é aquilo que você precisa ouvir. Mas deixa eu te dizer o seguinte: existe alguém fiel, que não falha, que te consola em todo o tempo. E esse é Jesus Cristo. Ele disse que todos os que são cansados, sobrecarregados e oprimidos deveriam ir a Ele, porque seriam consolados. Então busque a Jesus no momento de aflição na sua vida. Ele está disposto a despejar na sua vida a graça dele. Uma igreja relevante que trata as pessoas da forma que Deus deseja que elas sejam tratadas, os pecadores, é uma igreja que manifesta a sua graça. E no versículo ainda 14, Paulo coloca aqui mais 2 características dessa igreja. Ele diz: sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todo. Essa ideia de sustentar os fracos é agarrar e apoiar, amparar. É aquela pessoa que é frágil, fácil de quebrar. Você conhece uma pessoa assim? É como aquele vaso tão caro, mas que você tem até medo de pegar, porque se você apertar ou dar qualquer batidinha, ele quebra. Sabe que existem pessoas assim? Com ela, você precisa caminhar pisando em ovo, porque ela é uma pessoa frágil. Ela se contamina por qualquer coisa, porque é frágil. Ela se quebra por qualquer coisa, porque é frágil. Ela se dói por qualquer coisa, porque é frágil.
Esse tipo de pessoa, irmão, elas precisam da graça de Cristo, não é de serem atacadas. E nós devemos amparar essas pessoas que são frágeis na fé, pessoas que estão mais susceptíveis ao pecado daqueles que são mais fortes. Nós precisamos ampará-las. Foi o que Jesus fez com aquela mulher, cuidou delas, amparou aquela mulher, porque ela estava numa situação de fragilidade na vida, e Jesus trata delas. Mas o Paulo diz também que uma igreja graciosa é aquela que é longânima. E essa longanimidade nós achamos em um outro texto da palavra de Deus, que está em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Ser longânimo para com todos é ter paciência. Longânimo é a mesma coisa de paciência. E ser paciente, queridos, é ter disposição paciente e humilde, que não se ofende facilmente e que não fica irada em meio às provações e o desprezo. Pessoa que age com paciência, ela é assim, humilde, ela não se ofende facilmente, não fica irada e tem paciência diante das provações da vida. Então ela está apta para trabalhar e tratar com outras pessoas. Será que somos uma igreja graciosa? Reflita no que Jesus fez com aquela mulher e pensemos se diante de um pecador nós estamos fazendo igual. Será que nós somos uma igreja graciosa? Uma igreja graciosa, irmã, ela está pronta para perdoar e restaurar. E essa restauração, ela vem por meio da manifestação da graça de Cristo através das nossas vidas. E essa graça de Cristo pode ser vista na vida da igreja a partir do momento que nós admoestamos os insubmissos, consolamos os desanimados, amparamos os fracos e somos longânimos para com todos. Os judeus provocaram Jesus a tomar uma decisão em relação àquela mulher adúltera. Jesus tomou a decisão, mas não a que os escribas queriam. Jesus tomou a decisão certa. Perdoou aquela mulher e disse para ela: vá e não peques mais. Jesus não disse para ela assim: você é inculpável. Jesus a perdoou e a repreendeu, mas não disse que ela não tinha culpa nenhuma. Ele manifestou a sua graça. Jesus, ele não foi corporativista. Por ser homem judeu, não agiu levado pela multidão, mas ele agiu levado por aquilo que Deus diz. A forma de Deus para agirmos com um pecador. Foi assim que Jesus fez. Ele foi justo e manifestou a sua graça. E ele nos ensinou, irmãos, uma grande lição como igreja. Que lição? Não podemos tratar o pecado como uma moeda de troca. Certo, irmão? Troca em relação às nossas exigências. Pecado é pecado e não existe outro nome. O pecado precisa ser tratado como pecado, não de acordo com aquilo que eu acho que é certo e que eu desejo. Pecado não tem nada a ver com o nosso preconceito ou com o preconceito das pessoas. Pecado é pecado e precisa ser tratado em paralelo aos preconceitos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: que santidade na igreja não é instrumento de barganha, mas é alvo cristão. Ajudar alguém em pecado não deve ter como motivação uma vitrine para os outros, mas uma oportunidade de mudança de vida, irmão. É difícil uma situação assim, quando nós temos que lidar com uma pessoa que está vivendo em pecado. Mas é só nós lembrarmos da graça de Cristo. Existe até um hino que a gente canta, e o hino diz que é graça, maravilhosa graça, a de Jesus, o nosso
Salvador. É graça, maravilhosa graça. Conhece esse hino? É com essa graça que nós temos que tratar aqueles que caíram em pecado. Muitas vezes nós queremos acusá-lo. Às vezes nós queremos discipliná-lo. Mas nós também devemos lembrar que Jesus agiu de maneira graciosa. E assim que devemos tratar. Eu não estou aqui eximindo a pessoa do erro e das suas consequências, porque são bíblicas. Mas nós, como igreja, temos que mostrar a graça de Jesus para essa pessoa. E que Deus nos ajude, irmão, a sermos assim. Pessoas que manifestem a graça de Cristo. Porque nós fomos alvo da graça de Jesus em nossas vidas. Você foi alvo. Era pecador, pecadora. Irremediavelmente perdido e perdida. O que Jesus fez comigo e com vocês? Nos salvou. Pela sua graça, por meio da fé que manifestamos. Possamos agir assim também com as pessoas que precisam dessa graça. Amém? Baixe a sua cabeça, nós vamos orar.